O dia que o mundo parou, você já olhou nos olhos da pessoa que você mais ama no mundo e viu um estranho olhando de volta? Helena Santos estava vivendo esse pesadelo. Naquele exato momento, naquele quarto de hospital que cheirava a desinfetante e desespero, segurando a mão do homem que prometeu amar até que a morte os separasse. Mas a morte não veio, veio algo pior: o esquecimento. Marcelo Almeida abriu os olhos depois de 7 dias em coma. 7 dias que pareceram 7 anos. 7 dias que Helena passou ao lado da cama dele, rezando, implorando, negociando com Deus. Traz ele de volta. Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando ele finalmente acordou, quando aqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem se abriram devagar, ela sentiu o coração explodir de alívio. Apertou a mão dele. Sorriu entre lágrimas. Amor, você voltou. Graças a Deus você voltou. Marcelo piscou, confuso. Olhou para a mão dela segurando a dele, depois para o rosto dela. Então, franziu a testa. Quem é você? Só 3 palavras, mas foram suficientes para destruir um mundo inteiro. Helena sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ou o quê? Quem é você? Marcelo repetiu. Voz rouca de quem passou dias entubado. Por que você está segurando minha mão? Ela soltou como se queimasse. Recuou um passo. Depois outro. Marcelo. Sou eu. Helena. Sua esposa. Ele olhou para ela como se ela tivesse falado em idioma alienígena. Esposa? A palavra saiu devagar, testando o som, como se nunca tivesse ouvido antes. Eu não sou casado. O mundo de Helena desmoronou naquele segundo. 3 anos antes, como tudo começou. Deixa eu te contar como a história deles realmente começou, porque para entender a dor do fim, você precisa conhecer a beleza do começo. Helena Santos tinha 27 anos quando entrou na vida de Marcelo Almeida. Não pela porta da frente, não pelos elevadores sociais espelhados, mas pela entrada de serviço. Às 5:30 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e a cidade ainda dormia, ela era faxineira, terceirizada, contratada por uma empresa que prestava serviços de limpeza para escritórios de luxo no centro de São Paulo. O prédio da Almeida Construções ocupava 3 andares inteiros de um arranha-céu de vidro, fumê, na Avenida Paulista. Helena limpava o 23º andar, o andar executivo, onde ficava a sala do CEO. Marcelo Almeida, 32 anos, herdeiro de um império de construção civil. Bonito daquele jeito clássico, elegante, cabelo castanho escuro sempre perfeitamente penteado. Terno sob medida que deviam custar mais que o salário anual dela. Relógio suíço no pulso. Carro importado na garagem. Ele tinha tudo. Menos tempo, menos paz e menos vida. Por isso chegava no escritório todos os dias às 6:30 da manhã. Antes de qualquer funcionário, antes do sol nascer, completamente. Ele gostava do silêncio, de preparar o próprio café enquanto a cidade acordava lá embaixo. Foi assim que eles se encontraram pela primeira vez. O primeiro encontro, Helena estava de joelhos no chão da sala de reuniões. Esfregando o chão de mármore importado refletia a luz fraca da madrugada que entrava pelas janelas imensas. Ela usava fone de ouvido. Cantarolava baixinho uma música que só ela ouvia. Não percebeu quando a porta se abriu. Marcelo entrou e parou. Ficou ali parado. Ela tinha os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples. Algumas mechas escapavam e caíam no rosto. O uniforme azul marinho era simples, funcional, nada especial. Mas havia algo na forma como ela se movia. Uma graça natural. Como se até esfregar o chão fosse uma dança. Ela cantava, baixinho, afinado, uma voz bonita que ela não sabia que tinha audiência. Marcelo ficou ali 3 minutos completos, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade, interesse, vontade de conhecer. Quando Helena finalmente virou e viu ele ali, quase teve um ataque cardíaco, arrancou os fones, levantou rápido demais. Tropeçou no balde. Conseguiu se equilibrar no último segundo. Desculpa, doutor Almeida. Eu não sabia que o senhor já tinha chegado. E eu já vou terminar aqui. Calma. A voz dele saiu mais suave do que ela esperava. Não precisa sair. Eu só vim buscar um documento. Helena baixou o olhar. Mostra-mulas, coração disparado. Não por medo de ser demitida, mas porque ele era lindo. E estava olhando para ela, realmente olhando, como se ela fosse visível. Você canta bem, Marcelo disse. Ela ergueu os olhos. Surpresa. O senhor ouviu ouvir, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Que música era? É brega. Helena corou. Música antiga. Minha mãe gostava. Ela faleceu. Faz 2 anos, silêncio. Mas não era desconfortável, era compreensivo. Sinto muito, Marcelo disse. E havia sinceridade na voz. Obrigada. Eles ficaram assim, parados, olhando um pro outro, como se o tempo tivesse desacelerado só para aquele momento. Foi Helena quem quebrou o encanto. Eu preciso terminar aqui, com licença. Ela voltou pro trabalho. Mãos ainda tremendo. Coração ainda acelerado.
Marcelo saiu, mas não conseguiu trabalhar naquele dia. Ficou pensando nela, nos olhos castanhos dela, na voz, no jeito como ela tinha corado quando ele elogiou. 6 meses de cafés e conversas. No dia seguinte, Marcelo chegou mais cedo. 6h15. Ele sabia que ela chegava às 5h30. Preparou 2 cafés. Foi até a sala de reuniões onde ela estava limpando. Bom dia, Helena virou. Bom dia, Dr. Almeida. Trouxe café. Ele estendeu uma das xícaras. Pensei que você pudesse querer. Ela hesitou. Eu não posso. Tô trabalhando. São 6h15 da manhã. Acho que você merece uma pausa. Helena olhou para a xícara, depois para ele, e lentamente pegou. O café estava perfeito, quente, com açúcar na medida certa, como se ele soubesse exatamente como ela gostava. Como o senhor sabia que eu gosto com açúcar? Marcelo deu de ombros. Chute de sorte. Mas não era. Ele tinha observado ela pegando café na copa semana passada. Eles beberam em silêncio. Um silêncio confortável, como 2 estranhos que não eram tão estranhos assim. Qual o seu nome? Marcelo perguntou. Helena. Helena Santos. Prazer, Helena. Eu sou Marcelo Almeida. Eu sei. Ela sorriu. Todo mundo sabe quem o senhor é. Acho que sim. Ele fez uma careta. Mas eu preferia que você me chamasse só de Marcelo. Sem o doutor. Sem o senhor. Helena riu. Isso seria muito informal. E se eu pedir, por favor? Ela olhou nos olhos dele e viu algo que a desarma completamente: vulnerabilidade e solidão. Um pedido genuíno de ser tratado como pessoa. Tudo bem, Marcelo. Ele sorriu. E naquele momento, sem saber, os dois estavam começando algo que mudaria tudo. A rotina que virou ritual nos meses seguintes, aquele café matinal virou tradição. Todo dia às 6h15 da manhã. 2 cafés, 15 minutos de conversa. Eles conversavam sobre tudo, sobre nada, sobre como tinha sido o dia anterior, sobre planos para o dia seguinte. Helena contava sobre a infância no interior de Minas, sobre a mãe que criou ela sozinha, sobre ter vindo para São Paulo aos 18 anos tentar a vida. Marcelo contava sobre a pressão de ser herdeiro, sobre a família que esperava a perfeição, sobre a solidão de ter tudo e não ter ninguém. Semana após semana, eles foram se aproximando. Não fisicamente, mas criando uma intimidade que nenhum dos dois tinha com mais ninguém. Foi no 4º mês que Marcelo percebeu. Ele estava apaixonado, não pela faxineira, mas pela Helena, pela mulher que o fazia rir, que o ouvia de verdade, que não queria nada dele além da companhia. E Helena, ela também sabia, estava apaixonada pelo homem que a via como pessoa, que lembrava como ela gostava do café, que perguntava sobre o dia dela como se realmente importasse, mas havia um abismo entre eles. Um abismo de classe social, de expectativas de realidades diferentes. Até que numa manhã chuvosa de junho, o pedido Marcelo chegou às 6h15 como sempre, mas estava diferente. Nervoso, inquieto. Helena percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Eu preciso te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Ele respirou fundo. Você quer jantar comigo? Hoje à noite, não como patrão e funcionária, mas como nós. O coração de Helena disparou. Marcelo, eu sei que é complicado, eu sei que as pessoas vão falar, eu sei que minha família vai surtar, mas eu não consigo mais fingir que você é só a moça que limpa meu escritório. Ele olhou fundo nos olhos dela. Eu quero te conhecer de verdade. Quero sair com você. Quero. Eu aceito. Ele piscou. Você aceita? Aceito jantar com você, hoje à noite. Helena sorriu. Como nós. E naquele momento, embaixo da luz fraca do amanhecer, num escritório vazio no 23º andar, começou a história de amor mais improvável. Também começou a contagem regressiva para a tragédia que viria. Porque 3 anos depois, Marcelo esqueceria tudo isso, esqueceria dela. E Helena teria que reconquistar o próprio marido, fingindo ser quem ela sempre foi. Uma faxineira. Helena no hospital. A família de Marcelo a expulsa. Fernanda, a ex-noiva, reaparece. E Helena toma a decisão mais louca da vida dela, se disfarçar e voltar como faxineira, reconquistar o homem que a esqueceu do zero. Exatamente como aconteceu antes, mas dessa vez com o coração já partido. Hospital São Luís, dia do despertar. Helena estava parada no corredor do hospital. Respiração irregular, ainda processando as 3 palavras que destruíram seu mundo. Quem é você? A médica tinha saído do quarto fazia 5 minutos. Doutora Patrícia Moura, neurologista. Rosto sério. Voz profissional tentando suavizar o golpe. Senhora Almeida, eu preciso explicar a situação. Seu marido sofreu trauma craniano severo no acidente. O cérebro dele, ele perdeu memórias. Memórias recentes. Helena tinha segurado na mesa. Pernas tremendo. Quanto ele perdeu? Os últimos 5 anos. 5 anos. O pedido de namoro. O primeiro beijo. A apresentação desastrosa para a família dele. O casamento pequeno e íntimo. 3 anos de vida juntos. 3 anos de café, toda manhã. Tudo apagado, mas
Mas vai voltar, né? A voz de Helena tinha saído desesperada. A memória dele vai voltar? Doutora Patrícia tinha hesitado. Esse tipo de hesitação que médicos têm quando a verdade dói demais. Pode voltar. A amnésia pós-traumática às vezes reverte. Mas... Ela respirou fundo. Na maioria dos casos, especialmente com trauma tão severo, as memórias não retornam completamente. Às vezes vêm fragmentos, às vezes não vêm. Helena tinha desabado ali mesmo. Joelhos no chão frio do hospital. Soluços rasgando a garganta. A médica tinha chamado uma enfermeira. Queriam dar calmante. Ela recusou. Precisava sentir. Precisava processar. Precisava sobreviver àquilo. A família Almeida chega 2 horas depois. A família de Marcelo chegou como tsunami. Primeiro veio Beatriz Almeida, a mãe, 63 anos, elegante, fria, usando Chanel e desprezo em doses iguais. Ela nunca tinha aceitado Helena. Nunca tinha escondido. Onde ele está? Beatriz nem olhou para Helena. Falou com a recepcionista como se a nora fosse invisível. No quarto 407, senhora Almeida. A recepcionista respondeu. Beatriz passou por Helena como se ela fosse parte da mobília. Entrou no quarto. Helena ouviu a voz dramática. Meu filho! Meu Deus, meu filho! Depois veio Roberto Almeida, o pai, empresário duro, 70 anos, mandíbula travada. Ele olhou para Helena com aquele olhar, o mesmo olhar de 3 anos atrás quando Marcelo anunciou o casamento. Você, senhor Roberto, o que aconteceu? Voz de acusação, como se o acidente fosse culpa dela. O carro perdeu o controle na chuva, derrapou, bateu no guarda-reio. Eu estava com ele, mas lágrimas desceram. Eu tive só ferimentos leves. Ele bateu a cabeça. Roberto olhou para ela com algo que parecia nojo. Você dirigindo? Não, ele estava dirigindo. Então por que você saiu ilesa e meu filho está destruído? A pergunta foi uma facada. Helena não tinha resposta. Culpa de ter sobrevivido inteira enquanto Marcelo perdia pedaços de si mesmo. Roberto entrou no quarto sem mais palavras. Fernanda Brandão reaparece. No final da tarde ela apareceu. Fernanda Brandão, 31 anos. Linda daquele jeito ensaiado. Cabelo loiro perfeitamente escovado. Vestido de grife discreto mas caro. Salto alto que ecoava o pelo corredor. A ex-noiva de Marcelo. Helena reconheceu na hora. Tinha visto fotos. Sabia a história. Marcelo e Fernanda tinham sido noivos por 2 anos. Casamento marcado. Alianças compradas. Convites impressos. Até que Marcelo conheceu Helena. E percebeu que estava prestes a casar com a mulher errada. Terminou o noivado. Devolveu o anel. Causou escândalo social. As 2 famílias romperam relações. Tudo por Helena. E agora, Fernanda estava ali, andando em direção ao quarto de Marcelo com aquela segurança de quem sabia que pertencia. Com licença, Helena bloqueou a entrada. Só família pode entrar. Fernanda olhou para ela. Realmente olhou, de cima a baixo, avaliando, julgando, e você é a esposa dele. Fernanda sorriu. Não foi um sorriso bonito, sim. A faxineira. A palavra saiu carregada de veneno. Ouvi falar que ele perdeu a memória. Perdeu... Que pena. Fernanda não parecia achar pena nenhuma. Bom, eu vim ver como ele está. Nossas famílias são próximas há gerações. Tenho certeza que Dona Beatriz não vai se importar que eu entre. E como numa deixa ensaiada, Beatriz apareceu na porta do quarto. Fernanda, minha querida. Abraço apertado, caloroso. Tudo que ela nunca deu para Helena. Que bom que você veio. Marcelo vai ficar tão feliz de te ver. Helena sentiu o estômago revirar. Dona Beatriz, ele precisa descansar. A médica disse que ele precisa de família. Beatriz cortou. E Fernanda é praticamente família. Fernanda entrou. Beatriz fechou a porta. Na cara de Helena, o Marcelo estava sentado na cama, confuso, atordoado, tentando juntar pedaços de uma vida que não fazia sentido. A última coisa que ele lembrava. Estar com 27 anos, noivo da Fernanda, preparando o casamento, vida seguindo o roteiro esperado. E agora, 32 anos, casado com uma mulher que ele não conhecia há 5 anos sumidos, como se alguém tivesse arrancado capítulos inteiros do livro da vida dele. Marcelo, a voz de Fernanda era mel. Doce, familiar. Como você está? Ele olhou para ela, e pela primeira vez, desde que acordou, reconheceu alguém. Fernanda, sim. Ela se aproximou, segurou a mão dele. Sou eu. O que você está fazendo aqui? A gente não ia. Ele franziu a testa, tentando lembrar. A gente não ia provar o bolo do casamento essa semana. Silêncio pesado. Beatriz e Roberto trocaram olhares. Filho, Roberto começou cuidadosamente. Que ano você acha que é? 2019. Por quê? Marcelo. Beatriz sentou na cama. É 2024. O rosto dele ficou branco. O quê? Você perdeu 5 anos de memória no acidente. Marcelo olhou para o pai, para a mãe, para Fernanda, processando. 5 anos, sim. E aquela mulher lá fora, a que diz que é minha esposa.
Você casou com ela? Roberto disse com desgosto evidente. 3 anos atrás, contra nossa vontade, eu casei e Marcelo balançou a cabeça. Não. Eu ia casar com a Fernanda. A gente está noivo. Você rompeu o noivado, Fernanda disse baixinho. Dor fabricada na voz. 3 anos e meio atrás. Disse que tinha conhecido outra pessoa. Quem? A faxineira do seu escritório. Marcelo soltou uma risada sem humor. Isso é algum tipo de pegadinha, eu não faria isso. Mas as expressões sérias ao redor dele diziam que não era pegadinha, era realidade. Uma realidade que ele não lembrava, não aceitava. Helena é afastada quando o médico autorizou visitas ampliadas no dia seguinte. Helena tentou entrar. Roberto bloqueou fisicamente a porta. Você não entra. Ele é meu marido, ele não lembra de você. E não queremos que você confunda ele ainda mais. Eu tenho direito, sou esposa dele. Esposa? Beatriz apareceu atrás de Roberto. Você se aproveitou de um momento de fraqueza do meu filho. Ele estava vulnerável. Você se jogou pra cima dele, não foi assim? Não. Então como foi? Beatriz cruzou os braços. Você era faxineira. Ele era o patrão rico. Vocês se apaixonaram? Ele nem lembra de você. Se fosse amor de verdade, o coração dele lembraria. Mas não lembra, porque nunca foi real. As palavras foram facas. Olha, Beatriz suavizou o tom, falsa compaixão. Nos antânimos você viu uma oportunidade. Moça pobre, homem rico. Mas agora que ele não lembra, talvez seja a hora de você aceitar que acabou. Acabou? Helena sentiu raiva subir. Eu sou casada com ele. Legalmente sim, Roberto concordou. Mas emocionalmente, ele não quer você aqui. Pergunta pra ele se não acredita. Helena olhou por cima do ombro deles. Viu Marcelo na cama. Fernanda sentada ao lado. Os dois conversando. Ele sorrindo pra Fernanda. Do jeito que costumava sorrir pra ela. Marcelo, Helena chamou. Ele olhou. E não tinha reconhecimento. Não tinha amor. Não tinha nada, só confusão. E um leve desconforto. Por favor, Marcelo disse baixinho. Eu não quero visitas agora. Eu não sou visita. Eu sou sua esposa. Você é uma estranha dizendo que é minha esposa. A voz dele saiu cansada. E eu não consigo lidar com isso agora. Por favor. Só. Vá embora. O mundo desabou de novo. Helena recuou. 1 passo. 2, 3. Virou. E saiu correndo. Apartamento vazio. Helena chegou no apartamento que dividia com Marcelo às 9 da noite. Abriu a porta. E foi atingida por memórias. A sala onde eles dançaram na noite do primeiro aniversário de casamento. A cozinha onde ele a ensinava receitas que aprendeu com a avó. O sofá, onde eles assistiam filmes ruins aos domingos. O quarto onde ela não conseguiu entrar no quarto, sentou no chão da sala, abraçou os joelhos e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até a garganta arder. Chorou até o corpo inteiro doer. Quando finalmente parou, eram 3 da manhã. Ela estava deitada no chão, olhando para o teto, vazia. O celular tocou. Era Júlia, a melhor amiga. Lena? Não precisa, tô indo. Júlia desligou. Chegou 40 minutos depois com sorvete, vinho e ombro para chorar. Helena contou tudo. O hospital, a família. Fernanda, as palavras de Marcelo. Vai embora. Júlia ouviu tudo. Depois ficou em silêncio pensando. Você tem 2 opções, ela disse finalmente. Quais opção 1? Desiste. Aceita que acabou. Segue sua vida. Helena balançou a cabeça. Não consigo. Eu sei. Por isso existe opção 2. Que é? Júlia olhou fundo nos olhos da amiga. Você luta. Mas não do jeito que você tá fazendo. Como assim? Você está tentando fazê-lo lembrar. Mas e se você fizesse ele se apaixonar de novo? Helena franziu a testa. Como... do mesmo jeito que aconteceu da primeira vez, a ficha caiu devagar. Você quer que eu finja ser a faxineira? Júlia completou. Você volta pro escritório dele como funcionária, com outro nome, visual diferente, e reconquista ele, do zero. Exatamente como aconteceu antes. Isso é loucura. É. Júlia deu de ombros. Mas você tem ideia melhor? Helena ficou em silêncio, pensando, processando. Era loucura mesmo, mas era a única chance que ela tinha. Se o destino tinha apagado a história deles, ela ia reescrevê-la, página por página, palavra por palavra, até o final feliz. Eu vou fazer. Helena disse. Tem certeza? Absoluta. Pela primeira vez em dias tinha determinação nos olhos dela. Ele se apaixonou por mim uma vez. Vai se apaixonar de novo. E se não dar certo? Helena respirou fundo. Aí eu aceito que perdi ele, mas não sem lutar. E naquela madrugada fria, com o coração partido mas não derrotado, Helena Santos começou a planejar a reconquista mais impossível da vida dela. Reconquistar o próprio marido. Continua na parte 3. Helena muda o visual. Arruma emprego como Maria Silva. Primeiro dia no escritório. E quando ela vê Marcelo de novo, percebe que ele mudou.
Ele não é mais o homem que ela amou. Fernanda o transformou de volta no empresário frio que ele era antes de conhecê-la. Agora Helena precisa não só fazê-lo se apaixonar, mas fazê-lo lembrar de quem ele realmente é. 2 semanas depois da transformação, Helena estava parada na frente do espelho do banheiro de Júlia. Quase não se reconhecia. O cabelo castanho que Marcelo amava passar os dedos tinha sido cortado na altura dos ombros e tingido de um tom mais escuro, quase preto. Franja reta cobria parte da testa. Óculos de grau com armação discreta. Ela não precisava, mas completava o disfarce. Maquiagem mínima, comum, invisível, exatamente o que precisava ser. Você tem certeza disso? Júlia estava encostada na porta, braços cruzados, preocupação estampada no rosto. Não. Helena passou batom pela 3ª vez, mão tremendo. Mas vou fazer mesmo assim. Lena, se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Helena se virou. A única pessoa que poderia me reconhecer. Não lembra de mim? A dor daquelas palavras ainda era fresca. Cortante. Júlia suspirou. Você conseguiu o emprego então? Consegui. Helena mostrou o crachá temporário. Maria Silva, Serviços Gerais Provisório. Tinha sido mais fácil do que esperava. A empresa de limpeza que prestava serviços para Almeida Construções estava sempre contratando. Alta rotatividade. Salário baixo. Trabalho pesado. Poucas pessoas aguentavam. Helena tinha ido pessoalmente. Currículo falso, referências fabricadas. Júlia tinha ajudado. Nome inventado. Maria Silva. O nome mais comum, mais esquecível, mais invisível. A entrevista tinha durado 10 minutos. Você tem experiência? Sim, senhora. 5 anos limpando escritórios, disponibilidade para começar amanhã, turno das 5h30 às 2 da tarde. Tenho. Contratada. Simples assim. Simples e devastador. Porque Helena não estava sendo contratada. Estava voltando pro lugar onde tudo começou, pro lugar onde conheceu o amor da vida dela. Mas dessa vez, como impostora na própria história. Você tem o plano? Júlia perguntou. Tenho. Helena respirou fundo. Vou fazer tudo igual. Chegar cedo. Limpar os mesmos lugares. Estar lá quando ele chegar. Criar as mesmas situações. E se ele não reagir? Se não sentir nada? Helena olhou para a própria reflexão no espelho. Olhos determinados escondendo terror absoluto. Aí eu vou saber que o homem que eu amei realmente morreu naquele acidente. Primeiro dia voltando ao lugar onde tudo começou 5h15 da manhã. Helena. Agora Maria menos entrou pela porta de serviço do prédio da Almeida Construções. O mesmo prédio, a mesma entrada, os mesmos degraus que ela tinha subido centenas de vezes. Mas tudo parecia diferente, como se fosse a primeira vez. E de certo jeito era. O segurança nem olhou para ela, só acenou pro crachá. Ela mostrou, passou, subiu até o vestiário no subsolo, trocou de roupa, vestiu o uniforme azul marinho que já tinha vestido em outra vida. Outras funcionárias conversavam em cantos, reclamavam do salário, do cansaço, dos patrões que nem sabiam seus nomes. Helena quis gritar. Eu sei como é. Eu fui vocês. Eu ainda sou vocês. Mas ficou calada. Pegou o material, balde, pano, produtos de limpeza. O cheiro de desinfetante trouxe memórias tão vívidas que ela teve que encostar na parede. Marcelo rindo. Você cheira a lavanda. E limpeza é o melhor cheiro do mundo. Ela apertando o nariz dele. Você tá ficando louco por você. Helena balançou a cabeça. Afastou a memória. Não podia se dar ao luxo de desmoronar. Ainda não. Subiu pro 23º andar. O andar executivo, o andar dele, eram 5h40. O sol ainda não tinha nascido completamente. O andar estava vazio, silencioso, exatamente como era antes. Helena começou pela copa. Lavou a pia, limpou o balcão, preparou a cafeteira. Depois foi para a sala de reuniões, ajoelhou no chão, começou a esfregar e esperou. Ele chega às 6h28. Helena ouviu antes de ver o som de passos firmes no corredor. Passos que ela conheceria em qualquer lugar, em qualquer vida. Marcelo, o coração dela disparou. Mãos suaram. Por um segundo pensou em se levantar, correr, abraçá-lo, gritar sou eu. Mas não podia. Então continuou esfregando o chão, de costas para a porta. Esperando, a porta se abriu. Ela sentiu a presença dele antes de vê-lo. O ar mudou. Ficou carregado. Elétrico, bom dia. A voz dele, Deus, a voz dele. 2 meses sem ouvir direito. 2 semanas desde o acidente. Parecia uma eternidade. Helena virou devagar. Olhou para cima, e lá estava ele, Marcelo Almeida, tornou-se gravata azul marinho, cabelo perfeitamente penteado, relógio reluzindo no pulso. Mas havia algo diferente, os olhos dele estavam diferentes, mais frios, mais distantes, como eram 5 anos atrás, antes de conhecê-la.
Fernanda tinha conseguido. Tinha transformado ele de volta no empresário sem alma que ele era antes. Bom dia, senhor. Helena respondeu voz controlada. Nem muito alta, nem muito baixa. Neutra. Ele a olhou. Realmente olhou. Helena prendeu a respiração. Esperando. Reconhecimento. Confusão. Qualquer coisa. Mas não veio nada. Marcelo apenas acenou e passou direto. Foi pro escritório dele. Helena ficou ali ajoelhada no chão. Coração despedaçado de novo. Ele não sentiu nada, absolutamente nada. Café, a tentativa de recriar o passado. Helena esperou 15 minutos. O tempo que ele sempre levava para ligar o computador, checar os primeiros e-mails, se acomodar. Então foi até a copa. Preparou 2 cafés. Exatamente como ele gostava. Sem açúcar. Com uma gota de leite. O dela com 2 colheres de açúcar. Colocou nas xícaras de porcelana não descartáveis. E caminhou até o escritório dele. Bateu na porta. Entre e ela abriu. Ele estava focado na tela do computador. Nemo. Doutor Almeida, eu... Trouxe café, voz hesitante. Pensei que o senhor pudesse querer. Agora ele olhou. Surpresa no rosto. Você preparou café para mim? Sim, senhor. Sinal Quasar. Tudo bem, eu... Não. Ele fez sinal para ela entrar. Pode deixar aqui. Obrigado. Helena colocou a xícara na mesa. Ficou ali. Esperando... Marcelo pegou. Bebungou, fez uma careta. Tem leite nisso? Tem, senhor, uma gota. O senhor não gosta? Não. Eu tomo puro. Sei nada. Helena sentiu o chão sumir. Ele sempre tomou com leite. Sempre. Ela que tinha ensinado. Experimenta com uma gotinha. Suaviza o amargo. E ele tinha amado, mas agora ele tinha voltado aos velhos hábitos. Aos hábitos de antes dela. Desculpa, senhor, eu não sabia. Vou fazer outro. Não precisa. Ele empurrou a xícara de lado. Eu tomo... depois. Obrigado mesmo assim. Maria Silva, Maria. Ele assinou e voltou para o computador dispensada. Helena saiu do escritório com as pernas bambas. Voltou para a sala de reuniões. E pela primeira vez, desde que começou aquele plano louco, questionou se ia funcionar. Fernanda marca território 8:30 da manhã. Helena estava limpando o corredor quando ela apareceu. Fernanda Brandão, salto alto ecoando. Perfume caro invadindo o espaço. Bolsa de grife pendurada no braço. Ela entrou no escritório de Marcelo sem bater. Como se fosse dona do lugar. Helena ficou paralisada, ouvindo bom dia amor, a voz melosa de Fernanda. Fernanda, bom dia. Marcelo suou. Cansado. Trouxe café do seu favorito. Acudê. Pural. Semnata. Do jeito que você gosta. Silêncio. Depois, a voz dele. Obrigado, então. Fernanda suou mais íntima agora. Jantar hoje à noite? Aquele restaurante italiano que a gente costumava ir? Fernanda, Marcelo, você precisa sair um pouco. Faz 2 semanas que você saiu do hospital. Você tá se trancando aqui. Vem, vai ser bom. Como nos velhos tempos. Pausa longa. Tá bem. Que horas? 8. Eu te busco. Helena ouviu o som de um beijo rápido, no rosto provavelmente. Mas ainda assim, um beijo. Ela apertou o pano com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando Fernanda saiu, passou por Helena sem olhar, como se ela fosse parte da parede. Mas Helena olhou e viu no rosto de Fernanda. Vitória. Primeira conversa real, meio-dia. Helena estava limpando a copa quando Marcelo entrou. Sozinho. Ele foi direto pro café. Preparou uma xícara. Bebeu em pé, olhando pela janela. Helena continuou trabalhando, limpando os armários, tentando ser invisível. Maria. Ela quase deixou o pano cair. Era a primeira vez que ele falava o nome dela diretamente. Sim, senhor. Quanto tempo você trabalha aqui? Mentira na ponta da língua. Ele virou, olhou para ela. Primeiro dia. Sim. Você parece confortável, como se conhecesse o lugar. O coração dela disparou. Eu estudei o layout antes de começar, para não me perder. Mentira razoável. Ele acenou, mas continuou olhando, como se tentasse decifrar algo. Posso te fazer uma pergunta? Marcelo disse de repente. Claro, você já trabalhou aqui antes há alguns anos? Helena quase engasgou. Ele não, senhor, por quê? Ele balançou a cabeça. Nada. Esquece. É que passou a mão pelo cabelo. Gesto que ele sempre fazia quando estava confuso. Eu tive um acidente há 2 semanas. Perdi memória. E desde então, tem coisas que parecem familiares, mas eu não sei por que. Helena segurou a bancada para não cair. Que tipo de coisas ela arriscou? Lugares, cheiros, às vezes, pessoas. Ele a olhou de novo. Você cheira a lavanda. Lágrimas queimaram os olhos dela. Ela virou de costas, fingindo organizar produtos de limpeza. É o sabonete que eu uso, ela disse. Voz controlada. Desculpa se incomoda, não incomoda. A voz dele ficou mais suave. É só familiar. Silêncio denso. Helena se virou.
Olhou nos olhos dele, e por um segundo minúsculo, viu algo, confusão, curiosidade e uma fagulha de reconhecimento. Mas antes que ela pudesse ter certeza, o celular dele tocou. Marcelo atendeu. Alô? Sim, Fernanda. Tá, 8 horas. Eu sei. Ele desligou. Olhou para Helena mais uma vez, como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Só saiu. E Helena ficou ali, sozinha na copa. Tremendo, porque pela primeira vez desde o acidente, Marcelo tinha sentido algo. Pode não ser memória, pode não ser amor, mas era algo, e algo era melhor que nada. Final do primeiro dia, 2 da tarde, fim do turno. Helena desceu pro vestiário. Trocou de roupa, guardou o uniforme. Júlia estava esperando no estacionamento. E aí? Pergunta carregada de expectativa e medo. Helena entrou no carro, fechou a porta, encostou a cabeça no vidro. Ele não me reconheceu. Mas você esperava que reconhecesse? Não, mas... Lágrima escorreu. Por um segundo. Quando eu disse que usava sabonete de lavanda, ele lembrou de alguma coisa. Eu sei que lembrou, então tá funcionando, ou eu tô vendo o que quero ver. Júlia segurou a mão da amiga. Você vai fazer isso de novo amanhã? Helena limpou as lágrimas. Encarou o prédio pela janela. Lá em cima, no 23º andar, ela viu a silhueta de Marcelo na janela, olhando para a cidade sozinho. Como sempre esteve antes de conhecê-la. Sim, Helena disse com determinação renovada. Vou fazer de novo. E de novo. Quantas vezes for preciso. E se não funcionar? Helena respirou fundo. Aí eu vou saber. Que fiz tudo o que podia. Enquanto o carro se afastava, Helena não viu. Não viu Marcelo lá em cima, olhando pela janela, segurando a xícara de café que ela tinha feito. O café com leite que ele disse não gostar, mas que tinha bebido inteiro mesmo assim. Porque algo naquele gosto... era familiar, como se ele já tivesse amado aquele café antes em uma outra vida, que ele não conseguia lembrar. Continua na parte 4, os dias passam. Helena e Marcelo se aproximam aos poucos. Ele começa a ter sonhos com ela, memórias disfarçadas. Fernanda percebe e arma um plano cruel. E quando tudo parece perdido, Marcelo encontra algo que muda tudo. Uma caixa escondida, com cartas, fotos e uma aliança que ele não sabia que tinha. 3 semanas depois, a rotina que reconstrói 21 dias. 21 cafés da manhã. 21 vezes que Helena preparou café para Marcelo. 21 vezes que ele aceitou. 21 vezes que eles conversaram. Pequenas conversas sobre o clima, sobre o trânsito, sobre nada e sobre tudo. Aos poucos, sem perceber, estava se formando uma rotina. 6h28. Marcelo chegava. 6h35. Helena levava café. 6h40. Eles conversavam. 5 minutos. 10. Uma vez. 15. Não era o que tinha sido antes. Mas era alguma coisa, e Helena se agarrava a esse alguma coisa como quem se agarra à tábua no meio do naufrágio. Os sonhos começam. Marcelo estava tendo sonhos. Sonhos estranhos, vívidos, que pareciam mais memórias do que imaginação. Sempre a mesma mulher. Ele nunca via o rosto direito, mas via detalhes. Cabelo castanho solto, risada contagiante, mãos delicadas segurando as dele. Eles dançavam numa sala pequena, música baixa, ela pisava no pé dele, os dois rindo. Desculpa, eu não sei dançar, então a gente aprende junto. Ele acordava suando, coração acelerado, procurando ao lado na cama, mas não havia ninguém. E uma saudade inexplicável de alguém que ele não conseguia lembrar. Ele contou para Fernanda uma vez. É normal, ela disse com aquela voz suave que estava começando a irritá-lo. Embora ele não soubesse por quê. Seu cérebro está processando o trauma, criando memórias falsas para preencher os buracos. Mas parece tão real, porque o cérebro é poderoso assim. Fernanda segurou a mão dele. Mas, e o surreal? Nós somos reais. Foca nisso, mas ele não conseguia, porque toda vez que acordava daqueles sonhos, sentia que estava perdendo alguém. Alguém importante. Alguém que ele amava. A conversa que muda tudo. 23º dia. Helena levou o café como sempre. Mas dessa vez Marcelo estava diferente, cansado, olheiras fundas, cabelo ligeiramente bagunçado, coisa rara nele. O senhor está bem? Ela perguntou antes de conseguir se controlar. Ele olhou para ela, realmente olhou como fazia cada vez mais. Não dormi bem. Pesadelos? Algo assim. Ele bebeu o café, pausou. Posso te fazer uma pergunta estranha? O coração dela acelerou. Pod, você acredita em conexões? Aquele tipo de coisa de reconhecer alguém que você nunca viu antes. Helena mal conseguia respirar. Acredito. Já aconteceu com você? Sim. Verdade absoluta. Uma vez... E o que você fez, eu deixei acontecer. Parei de lutar. Confiei no que estava sentindo. Marcelo ficou em silêncio, processando. Eu tenho sentido algo assim, ele disse baixinho. Quase confissão. Com alguém, mas não faz sentido. Helena quis gritar. Comigo! É comigo, eu sou sua esposa! Mas apenas perguntou.
Porque não faz sentido. Porque eu nem conheço essa pessoa. Mal conversei com ela, mas quando ela está perto... Ele olhou nos olhos de Helena. É como se o ar ficasse mais leve, como se algo em mim reconhecesse algo nela. Lágrimas queimavam. Helena, talvez você devesse dar ouvidos a esse sentimento. Mas e se for só confusão? Por causa do acidente? E se não for? Silêncio tenso. Marcelo abriu a boca para responder quando a porta se escancarou. Fernanda? Ela olhou de um para o outro. Tensão visível no maxilar. Interrompia algo, voz doce. Veneno disfarçado de mel. Não, Marcelo disse rápido demais. A Maria só trouxe café. Maria? Fernanda olhou para Helena pela primeira vez. Realmente olhou. Estudou. Você é nova aqui? 3 semanas, senhora. Fernanda deu um sorriso que não chegou aos olhos. Você é muito atenciosa com meu noivo. Noivo, a palavra foi uma facada. Helena olhou para Marcelo. Ele estava desconfortável, mas não corrigiu. Só faço meu trabalho, senhora. Helena disse com dificuldade. Claro. Fernanda se aproximou de Marcelo, possessiva. Amor, precisamos conversar. Sobre o jantar de hoje à noite. Meus pais vão estar lá? Fernanda, não confirmei. Você prometeu. Voz mais firme agora. 3 semanas adiando, eles querem te ver. Querem saber quando vamos remarcar o casamento. Helena sentiu náusea. Eu preciso trabalhar, ela murmurou. E saiu antes que alguém visse as lágrimas. Fernanda investiga quando Maria saiu. Fernanda fechou a porta, virou para Marcelo. Você tá passando tempo demais com a faxineira, Fernanda. Escuta. Ela se aproximou. Você tá vulnerável, confuso, e essa mulher, ela tá se aproveitando. Se aproveitando como? Ela só traz café por enquanto. Fernanda cruzou os braços. Marcelo, você não acha estranho ela ser tão atenciosa, tão interessada em você? Ela não está interessada. Ela só é educada. Fernanda pegou a bolsa. Então não vai se importar se eu fizer uma verificação de antecedentes dela. Uma verificação de quê? Marcelo ficou de pé. Você está exagerando. Tô protegendo você. Fernanda segurou o rosto dele. Eu te amo. E não vou deixar ninguém se aproveitar de você no seu estado. Ela o beijou. Rápido. Possessivo. E saiu antes que ele pudesse protestar. Marcelo ficou ali sozinho, olhando para a xícara de café que Maria tinha trazido. Com aquele cheiro de lavanda que o perseguia até nos sonhos. Fernanda descobre a verdade 2 dias depois. Fernanda tinha um dossiê completo. Maria Silva, 30 anos, natural de Belo Horizonte. Trabalhou em empresas de limpeza por 5 anos. Tudo checava, tudo parecia legítimo. Mas Fernanda tinha instinto. E algo estava errado. Ela estudou a foto no RG. Algo familiar, muito familiar. Então ela pegou outra foto do arquivo pessoal dela. A foto do casamento de Marcelo. Aquele casamento ridículo que ele fez contra a vontade de todos. Com aquela faxineira, Helena Santos. Fernanda colocou as 2 fotos lado a lado. Maria Silva, Helena Santos. Cabelo diferente, óculos. Mas os olhos eram os mesmos. Sua vadia esperta, Fernanda sussurrou. Helena estava se disfarçando. Voltou como funcionária, tentando reconquistar Marcelo. E estava funcionando. Fernanda viu pelos olhos dele, a forma como ele falava de Maria, a confusão, a atração inexplicável. Ela precisava agir rápido. O plano de Fernanda no dia seguinte, Fernanda foi direto ao Arraque da Almeida Construções. Preciso do dossiê completo da funcionária Maria Silva. Serviços Gerais, senhora Brandão. Isso é confidencial. Eu sou a noiva do CEO Vaz Cortante. E tenho razões para acreditar que essa funcionária apresentou documentação falsa. Meia hora depois ela tinha tudo. E não havia nada de errado. Os documentos eram perfeitos. Muito perfeitos. Muito perfeitos. Porque Helena tinha pago caro por eles. Júlia conhecia gente. Gente que fazia identidades impecáveis. Fernanda socou a mesa. Frustrada. Precisava de outra abordagem. Se não podia expor Helena, podia destruir a imagem dela para os olhos de Marcelo. A armadilha, sexta-feira. Fim de tarde. Marcelo estava saindo quando Fernanda apareceu. Segurando um envelope. O que é isso? Abre. Ele abriu. Fotos. De Helena. Entrando em apartamentos. Saindo de carros. Com homens diferentes. De onde você tirou isso? Investigador particular. Mentira. Eram fotos antigas de antes do casamento. Helena com amigos, colegas de trabalho, mas em ângulos sugestivos. Sua faxineira favorita tem uma vida noturna, bem movimentada. Marcelo olhou as fotos confuso. Por que você está investigando a Maria? Porque eu notei como você olha para ela. Fernanda explodiu. Marcelo, você está sendo manipulado. Essa mulher não é quem diz ser. Fernanda, você está ficando paranoica. Sou, então pergunta para ela. Pergunta sobre os homens, sobre as saídas noturnas, sobre o que ela realmente faz quando não está aqui. Marcelo olhou para as fotos de novo. Algo no peito apertou, mas não era raiva. Era proteção, vontade de defender alguém que ele mal conhecia. Isso não prova nada.
ele disse devolvendo as fotos. Não, Fernanda riu sem humor. Ela está manipulando você. E você está cego demais para ver. Eu não estou sendo manipulado. Então afasta ela. Fernanda agarrou o braço dele. Demite ela. Agora, antes que ela destrua tudo que reconstruímos, Marcelo puxou o braço. Eu não vou demitir ninguém por causa de fotos tiradas de contexto. Marcelo, chega. Fernanda. Ele pegou as chaves. Eu preciso ir. Ir para onde? Ele não respondeu. Só saiu. Mas não foi para casa. Foi para o único lugar onde conseguia pensar, o escritório. A caixa esquecida às 10 da noite. Prédio vazio. Só seguranças noturnos. Marcelo entrou no escritório, acendeu a luz. Sentou na cadeira, olhou para as fotos que Fernanda tinha dado, tentando encontrar o que prova a absolvição. Ele não sabia. Apenas sabia que algo estava errado, muito errado. E não eram as fotos, era tudo. A vida que estava vivendo. A vida que Fernanda dizia ser a certa. Noivado. Jantares formais. Reuniões com famílias. Nada daquilo parecia dele. Frustrado, ele abriu a gaveta da mesa procurando aspirina. E viu uma caixa pequena, de madeira, escondida no fundo, debaixo de documentos antigos. Ele não lembrava de ter visto aquela caixa antes. Pegou, abriu, e o mundo parou. Dentro, fotos dele com uma mulher. A mesma mulher dos sonhos. Mas agora ele via o rosto, cabelo castanho, olhos brilhantes, sorriso que iluminava. Os dois num restaurante simples, rindo, os dois numa praia, ela do costas, ele beijando a nuca dela, os dois número. Casamento, ele de terno, ela de vestido branco simples, sem festa grande, só eles, testemunhas, um juiz. Marcelo sentiu o ar faltar. Tinha mais cartas, escritas à mão. Ele pegou uma, abriu com mãos tremendo. Marcelo, hoje faz um ano que você me pediu em casamento. Nessa mesma sala, no 23º andar, você disse que eu era a mulher mais incrível que já conheceu, que não ligava para o que sua família pensava. Eu te escolho também, todos os dias, para sempre. Com amor, Helena. Marcelo deixou a carta cair. Helena, ele pegou outra foto, olhou de perto para o rosto da mulher, e então, tirou os óculos imaginários, escureceu o cabelo mentalmente, e viu Maria não, Helena, a faxineira, a esposa que ele não lembrava. A mulher que ele tinha mandado embora no hospital? Era a mesma pessoa. Maria era Helena disfarçada. Ela tinha voltado, estava ali, há 3 semanas, fingindo ser outra pessoa, reconquistando ele, do zero, exatamente como tinha acontecido da primeira vez. Marcelo segurou a mesa. Memórias começaram a vir, fragmentadas, confusas, mas reais. Ela cantando, ele trazendo café, conversas, risadas, o pedido de casamento, casa comigo. Eu não me importo com o que vão dizer. Eu também te amo. Sim, 1000 vezes sim. O casamento simples, a briga com a família, os 3 anos mais felizes da vida dele. E então, o acidente. Ele tinha esquecido, tinha mandado ela embora, tinha voltado para Fernanda. E Helena tinha voltado como faxineira, para fazê-lo se apaixonar de novo, porque ela não desistiu. Mesmo quando ele não lembrava, mesmo quando ele a machucou, mesmo quando todo mundo disse para ela ir embora, ela voltou. Marcelo pegou o celular. Mas tremendo discou. 3 toques. Alô? Voz sonolenta de Helena. Sou eu. Silêncio do outro lado. Marcelo, aconteceu algo? São 11 da noite, eu sei quem você é. O silêncio ficou pesado, sufocante. Eu não, Helena. Ele disse o nome. Pela primeira vez em meses, eu lembro o choro do outro lado da linha. Você lembra, não de tudo, mas o suficiente. Ele olhou para as fotos, para as cartas. O suficiente para saber que eu te mandei embora quando você mais precisava de mim. O suficiente para saber que você voltou disfarçada. O suficiente para saber que eu sou casado com você. E que eu vos quebrou. Que o eu te amou ainda. De novo. Sempre. Soluços do outro lado. Onde você está? Ele perguntou. Em casa. Nossa casa, fica aí. Eu tô indo. Continua na parte 5 menos final. Marcelo vai até Helena. Confronto emocional devastador. Fernanda descobre e arma um último plano desesperado. A família interfere. E Marcelo precisa fazer a escolha final. A vida que todos querem que ele tenha. Ou a vida que ele escolhe ter. O final vai partir e reconstruir seu coração. A corrida até ela, Marcelo dirigia como louco pelas ruas vazias de São Paulo. 11h20 da noite. Semáforos vermelhos que ele mal respeitava. Coração batendo tão forte que doía no peito. As memórias vinham em ondas, cada uma mais intensa que a anterior. Helena rindo no elevador. Você percebe que a gente tá fugindo da sua própria festa de noivado para ficar sozinhos? Ele beijando ela contra a parede.
Não é minha festa aí da Fernanda. Eu nem quero casar com ela, então não casa, eu não vou. Eu vou casar com você. Os dois deitados na cama. Madrugada. Ela traçando círculos no peito dele. Sua família nunca vai me aceitar, não precisa. E isso é tudo que importa. O casamento. Civil. Simples. Sem família dele. Só Júlia como testemunha. Um juiz cansado. E eu, trocando votos que escreveram sozinhos. Eu escolho você. Não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas. Porque você me faz querer ser melhor. As memórias doíam, porque ele tinha perdido tudo isso. E tinha mandado ela embora como se fosse nada. Marcelo estacionou torto na frente do prédio. Desceu correndo. Subiu as escadas, elevador demorava demais. Quarto andar, apartamento 42. A porta que ele tinha atravessado milhões de vezes, mas que não lembrava. Bateu, passos apressados do outro lado. A porta se abriu. E ali estava ela. Helena, sem disfarce, sem óculos. Cabelo escuro, solto. Olhos vermelhos de chorar. Roupas de dormir simples. Descalça. A mulher mais linda que ele já tinha visto. Os dois ficaram parados, olhando como se vissem pela primeira vez, e de certo jeito, viam. Oi, ela sussurrou. Oi, ele respondeu. Voz rouca, silêncio. Então Marcelo deu um passo, depois outro, e puxou ela num abraço. Um abraço desesperado, de quem quase perdeu tudo e finalmente encontrou de novo. Helena desabou, soluços sacudindo o corpo inteiro, agarrada nele como se fosse desaparecer. Desculpa, Marcelo sussurrava no cabelo dela. Desculpa. 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 Você lembra? Ela perguntou entre soluços. Você realmente lembra? Lembro de você cantando enquanto limpava. Lembro dos cafés. Lembro de pedir você em casamento nessa sala. Ele apertou, mas lembro do te amar. E lembro que eu fui um idiota que te mandou embora quando acordei. Helena se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Você não foi idiota. Você estava confuso, machucado. Eu te machuquei muito mais. Mas você voltou. Ela tocou o rosto dele, como se checasse se era real. Você lembrou. Você voltou. Sempre. Marcelo segurou a mão dela, beijou a palma. Eu sempre vou voltar para você. Eles se beijaram. Não foi gentil, foi desesperado, faminto. 3 meses separados. 3 meses de dor, desabando em segundos. Quando se separaram, ambos choravam. Eu te amo, Helena disse. Nunca parei. Mesmo quando você não lembrava, mesmo quando disse que eu era estranha, eu nunca parei. Eu sei. Marcelo encostou a testa na dela. Porque você voltou. Fingiu ser outra pessoa só pra ficar perto de mim. Eu tinha que tentar, você não tinha que fazer nada, mas fez. Porque você é a pessoa mais incrível que existe. Ele beijou a testa dela. E eu sou o homem mais sortudo e mais idiota. Por ter esquecido, você não escolheu esquecer, mas escolho lembrar. Agora, todos os dias ele pegou a mão esquerda dela. O dedo onde costumava ter aliança. Cadê? Helena foi até o quarto. Voltou com uma caixinha pequena. Abriu 2 alianças de ouro simples. Ela tinha guardado as 2, a dela e a dele. Marcelo pegou a dele, colocou de volta no dedo, depois pegou a dela, segurou a mão esquerda dela e deslizou a aliança devagar. Você é minha esposa, ele disse. E eu sou seu marido, e nada vai mudar isso de novo. Helena beijou ele. Salgado do lágrimas, doce de esperança. Eles ficaram assim, abraçados, no meio da sala, até a respiração normalizar. Até o mundo parar de girar. Manhã seguinte, a bomba explode. Marcelo acordou com Helena nos braços. Luz do sol entrando pela janela. Ela ainda dormia rosto tranquilo, finalmente em paz. Ele passou os dedos pelo cabelo dela ainda escuro da tintura. Precisava perguntar sobre isso, sobre tudo, mas primeiro precisava resolver algo. Pegou o celular. 7 da manhã. Ligou? Alô? Voz de Fernanda irritada por ser acordada cedo. Preciso falar com você. Marcelo, que horas são? 7, encontra comigo no escritório. 8 horas. Por que tão cedo? Só vem. Ele desligou. Bom dia. Ele beijou a testa dela. Dormi bem? Melhor noite em meses. Ela percebeu a tensão. O que foi? Preciso terminar com a Fernanda. Oficialmente. Helena assento. Marcelo, não. Isso tinha que ter sido feito ontem. Mas eu queria estar com você. Agora eu preciso fechar esse capítulo. Ele segurou a mão dela. Vem comigo. Você tem certeza? Absoluta em confronto final. 8h15 da manhã. Escritório de Marcelo. Fernanda chegou impecável como sempre, mas com um olhar desconfiado. Por que tanta urgência? Ela parou. Helena estava sentada na cadeira ao lado da mesa de Marcelo. Sem disfarce, sem óculos, cabelo preso num rabo de cavalo simples. O rosto de Fernanda ficou vermelho. O que ela está fazendo aqui? Senta, Fernanda.
Marcelo disse calmo. Não vou sentar até você me explicar por que sua ex-esposa, Marcelo corrigiu. Não ex. Esposa. Atual. Legal. Fernanda soltou uma risada histérica. Você não pode estar falando sério. Essa mulher te enganou. Voltou disfarçada, manipulou você. Ela voltou. Marcelo concordou. Porque eu mandei ela embora quando acordei, porque minha família a expulsou. Porque você aproveitou minha confusão para voltar para minha vida. Eu te amo. Não. Você ama a ideia de mim, o empresário rico, o casamento de fachada, a vida que nossas famílias planejaram. Ele ficou de pé. Mas esse não sou eu, nunca fui. Você tá confuso. Ela te manipulou. Ela, Marcelo, elevou a voz. É a mulher que eu escolhi casar. A mulher que passou 3 semanas limpando meu escritório só para ficar perto de mim. A mulher que não desistiu quando todo mundo disse para ela desistir. Ele foi até Helena, pegou a mão dela, mostrou a aliança. E ela é a mulher que eu escolho. De novo. Agora, sempre... Fernanda olhou de um para o outro. Lágrimas de raiva nos olhos. Sua família nunca vai aceitar isso. Não me importo. Você vai perder tudo. Já perdi tudo uma vez quando esqueci dela. Não vou perder de novo. Marcelo respirou fundo. Me desculpa, Fernanda, de verdade. Mas o noivado acabou. De novo, definitivamente, Fernanda pegou a bolsa, tremendo de raiva. Você vai se arrepender. E saiu batendo a porta. Silêncio. Helena olhou para Marcelo. Ela tá... certa, sabe? Sua família. Minha família, Marcelo se ajoelhou na frente dela, vai ter que aceitar. Porque você não vai a lugar nenhum. Nunca mais. 2 semanas depois, enfrentando a família, Marcelo marcou jantar na casa dos pais. Não pediu. Avisou, vou levar minha esposa. Vocês vão trotelar com respeito. Ou não me veem nunca mais. Beatriz tentou protestar. Roberto ameaçou. Mas Marcelo foi irredutível. Sábado à noite, mansão dos Almeida em Alphaville. Helena vestiu o melhor que tinha. Ainda era simples comparado ao esperado. Marcelo usou terno, mas sem gravata. Rebelde nas pequenas coisas. Tocaram a campainha. Roberto abriu o rosto fechado. Marcelo, pai, essa é Helena, minha esposa. Você lembra dela? Roberto olhou para Helena. Desprezo mal disfarçado. Claro. Autor, faxineira. A esposa, Marcelo corrigiu. E futura mãe dos seus netos. Então sugiro tratar com respeito. Helena arregalou os olhos. Eles não tinham conversado sobre filhos ainda. Beatriz apareceu. Surpresa falsa. Helena. Que surpresa, boa noite, dona Beatriz. O jantar foi tenso. Silêncios pesados, comentários passivo-agressivos. Então, Helena, Beatriz começou na sobremesa, voltou a trabalhar. Sim, como faxineira. Não tenho vergonha do que faço. Claro que não. É um trabalho honesto. Marcelo largou o garfo. Mãe, para. Para o quê? Só tô fazendo conversa. Não. Você está sendo desrespeitosa. E não vou tolerar. Ele ficou de pé. Helena é minha esposa. Eu a amo. E vocês vão aceitar ou vão me perder? Marcelo, não seja dramático. Não é drama. É verdade, ele estendeu a mão para Helena. Nós vamos... Obrigado pelo jantar. Helena se levantou. Mas antes de sair, virou para Beatriz. Eu sei que a senhora nunca vai me achar boa o suficiente. E tudo bem, porque eu sei que sou. Seu filho me escolheu. Mesmo sem lembrar, ele me escolheu de novo. Ela segurou a mão de Marcelo. E isso é tudo que importa. E saíram de mãos dadas, deixando Roberto e Beatriz em silêncio atordoado. 6 meses depois, recomeço completo. Helena estava no escritório, mas não limpando. Mesa própria, computador, cargo, assistente executiva. Marcelo tinha insistido. Você é inteligente, organizada, merece mais que limpar chão. Ela tinha resistido. As pessoas vão falar, deixa falarem. E falaram, muito. Mas Helena provou seu valor. Trabalho impecável, respeito conquistado aos poucos. Marcelo entrou na sala dela. Vem comigo. Preciso mostrar uma coisa agora. Tenho reunião em 20. Cancela. Ele a levou até a sala de reuniões. A mesma onde se conheceram. Onde tudo começou. Abriu a porta. Dentro, velas, pétalas de rosa. E no centro, uma mesa, com 2 lugares. Marcelo, o que nosso primeiro encontro foi num restaurante simples. Nosso casamento foi no civil. Sem festa, sem família. Ele segurou as mãos dela. Eu quero fazer direito dessa vez. Fazer o que direito? Ele se ajoelhou. Helena ofegou. Helena Santos Almeida. Eu te pedi em casamento uma vez nessa sala. Você disse sim. Aí eu fui idiota e esqueci. Lágrimas nos olhos dele. Mas eu lembro agora de tudo. De como você canta enquanto trabalha. De como toma café com 2 colheres de açúcar. De como você ronca de leve quando dorme. Ela riu chorando. Eu lembro de me apaixonar por você. E de escolher você mesmo quando minha família me rejeitou. E de ser mais feliz do que jamais fui. Ele tirou uma caixinha do bolso. Então tô pedindo de novo.
Não porque preciso, mas porque quero. Casa comigo? De novo, com festa dessa vez. Com testemunhas, com votos novos, Helena se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto dele com as duas mãos. Eu case com você 1000 vezes, em todas as vidas, em todas as memórias, mesmo nas que você esquecer. Eu nunca vou esquecer de novo. Não importa se esquecer, porque eu sempre vou lembrar por nós dois. Ela beijou ele. Sim, sempre sim. Ele colocou o anel, novo, mais bonito. Mas ela não tirou o antigo. Passado e presente, ela explicou. E futuro, ele completou, tocando a barriga ainda reta dela. Helena regalou os olhos. Como você, eu notei. Você não bebeu vinho no jantar. Recusou o café forte. E está com aquele brilho. Eu ia contar hoje à noite. Conta agora. Ela sorriu com lágrimas. 10 semanas. Marcela puxou num abraço. Rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós vamos ter um bebê. Vamos, sua família vai surtar. Deixa surtar. Eles riram, beijaram, sonharam. Ali naquela sala de reuniões onde tudo começou, onde quase terminou e onde recomeçou. Mais forte, mais verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não precisa de memória. Precisa de escolha. E escolher, de novo, todos os dias. Foi o que eles fizeram. E fariam, para sempre. Epílogo. 2 anos depois, Marcela acordou com um som de risada. Levantou. Seguiu o barulho. Na cozinha. Helena segurando a filha de 1 ano. Laura, olhos, castanhos, cabelo. As duas dançavam. Música brega tocando no celular. A mesma música que Helena cantava anos atrás limpando o escritório, ela ainda cantava, mas agora com a filha nos braços. Marcelo se apoiou no batente. Observando, memorizando, Helena virou. Viu ele, sorriu. Bom dia. Bom dia. Ele se aproximou. Beijou ela. Beijou a testa da Laura. Café? Helena ofereceu. Com leite, sempre. Eles tomaram café juntos. Como sempre faziam. Como sempre fariam. E quando Laura cochilou no carrinho, Marcelo puxou Helena para dança, ali, na cozinha, com o sol entrando pela janela. Lembra? Ele sussurrou. Quando eu disse que não sabia dançar? Lembro, você pisou no meu pé 3 vezes. E você disse que a gente aprenderia junto. Eles se olharam, sorriram. Aprendemos, ele perguntou. Aprendemos, ela beijou ele. E ainda estamos aprendendo, sempre vamos estar. E dançaram, na cozinha ensolarada, com a filha dormindo. E o amor que nem a memória conseguiu apagar, porque algumas coisas o coração não esquece. Mesmo quando a mente esquece, o amor permanece, sempre permanece. E escolhe de novo, e de novo, e de novo, para sempre, fim. E assim termina a história de Helena e Marcelo. Uma história sobre esquecer, sobre lembrar, sobre escolher, porque o amor verdadeiro não vive só na memória. Vive na decisão diária de permanecer, de lutar, de recomeçar quantas vezes for preciso. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor vence até o esquecimento, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo. E me conta nos comentários qual parte te emocionou mais. O momento em que ele lembrou, a reconquista disfarçada, o final, escreve aí. Eu leio todos. E lembra, você também merece um amor que te escolhe, mesmo quando esquecer. Mesmo quando for difícil, um amor que permanece. Até a próxima história.